trabalhar com programação funcional, eu já recomendei esse livro algumas vezes, mas eu preciso recomendar de novo, eu quero recomendar o Purely Functional Data Structures, que são as estruturas de dados com perspectiva funcional, tá? Esse livro é tremendamente importante também para quem vai trabalhar potencialmente aí com programação funcional. Se você for trabalhar com programação funcional, um dos grandes desafios do mindset funcional é você trabalhar com imutabilidade, né? Então, como é que você consegue suportar imutabilidade? Como é que você consegue trabalhar como é que eu, por exemplo, como é que eu mantenho uma lista, né, num sistema que pretensamente é imutável, né? Tipo, como é que eu mantenho uma lista modificável em alguma coisa que possa, num sistema, num mecanismo que seja imutável? Então, Purely Functional Data Structures é um cara que vale a pena, mesmo que você não programe funcional, tá? Mesmo que você programe eventualmente em C#, que você programe, conhecer estruturas de dados imutáveis é relevante. E por que conhecer estruturas funcionais imutáveis é relevante, é importante para vocês, tá? Por causa de paralelismo. Paralelismo e concorrência. Você gerenciar tipo, o grande barato de, tipo, se alguém perguntasse um dia numa entrevista no Big O, alguém perguntar, poxa, mas por que você deveria se importar em aprender, ou por que programação, em que cenário programação funcional, por que programação funcional tem ganhado popularidade nos últimos anos? Cara, eu estou para apostar com vocês que o principal argumento para a gente ter aí esse reforço de programação funcional nos últimos anos é o melhor suporte à imutabilidade, à concorrência, ao paralelismo, né? Uma das grandes dores quando você vai trabalhar com múltiplas threads é você exatamente gerenciar acesso concorrente a determinados recursos, né? Se você tem, por exemplo, dados que são imutáveis, dados que são mutáveis, sendo acessados por mais de uma thread, eventualmente você corre o risco desses dados terem atualização concorrente. Essa atualização concorrente eventualmente pode levar a bugs que são tremendamente difíceis de você detectar em cenário produtivo. Deixa eu dar um exemplo clássico disso aqui, deixa eu dar um exemplo prático disso para deixar a coisa bem clara, tá? Digamos que você tem um método, uma classe chamada... tem quem mostra faz ao vivo, né? Então, ó, você faz uma classe chamada envelope, né? Por alguma razão, né? Deixa eu pegar essa classe aqui, deixa eu dizer que esse cara aqui é C#, beleza. Fazer um método aqui chamado, fazer um cara privado aqui, int, que é do tipo value, né? Aí você pode pedir aqui, por exemplo, uma propriedade que vai ser current, que vai retornar o nosso amigo value, lindo de viver, tá? E aí, eventualmente, você pode pegar, né? Vamos pegar aqui para fazer a coisa melhorzinha, vamos chamar de current também. E vamos chamar aqui um método inc. E esse método inc, a princípio, o que ele faz qual é o problema dessa implementação aqui, né? Qual é o problema desse código aqui, né? O problema desse código é que se você tiver, por exemplo, vamos dizer que você tem esse cara aqui simplesmente para manter um status, para você poder manter um contador, vamos pegar aqui, botar o nome de counter nele, né? E aí você provavelmente vai querer pegar e fazer alguma coisa, tipo, eu quero usar incrementar esse contador, né? E você vai chamar o método inc, por exemplo, para poder fazer o incremento. Qual o problema desse cara? Digamos que você tenha, por exemplo, um método qualquer, né? Um método do something, né? E eventualmente pega uma instância, o que esse cara aqui faz é chamar o meu counter, né? Vamos dizer que eu tenho aqui uma instância de counter. E toda vez que esse cara aqui for executado, ele vai chamar o método incremento. Qual é a treta desse cara aqui, né? A treta desse método é que se você tiver duas threads executando em paralelo, chamando esse método do something, né? Eventualmente você pode ter duas chamadas em paralelo acontecendo para o método incremento, e essas duas chamadas em paralelo para o método incremento pode fazer com que a variável current, né, seja atualizada, né, ao mesmo tempo nessas duas
nessas duas frentes, né, nessas duas threads, você pode tentar recuperar, ele recupera ao mesmo tempo o mesmo valor de variável e muda o mesmo valor de variável ao mesmo tempo, e você acaba tendo um problema, né, que é esse acesso concorrente à variável current que vai acabar não atualizando esse computador do jeito certo, né? Para você garantir que esse computador esteja do jeito certo, você teria que ter provavelmente aqui um objeto de lock, né, um lock, e você teria que fazer esse lock em cima de um lock object aqui, né, da vida, né? Tipo, um lock this, né, da vida, para você garantir, né, que você não vai ter duas threads executando essa mesma atualização ao mesmo tempo. Agora sim, ó, programar detectando essas posições de lock é algo tremendamente difícil. Tá? Acertar a programação concorrente, acessar, e aí tem um ponto importante, tá? Já vou também aproveitar aqui para trazer um pouco mais de conceito para vocês. Cara, acertar a programação, qual é a diferença entre programação paralela e programação concorrente? Eu vi que lá no grupo vocês andaram trocando algumas dicas, né? Qual é a diferença entre programação paralela e programação concorrente? Programação paralela acontece quando você tem o mesmo código executando paralelamente. Agora, ou seja, eu tenho dois processadores executando o mesmo trecho de código. Quando é que a programação, além de paralela, é concorrente? Quando, eventualmente, esses dois trechos de código estão utilizando um mesmo recurso. Então, por exemplo, nesse cenário aqui, ó, como os dois estão utilizando provavelmente um objeto, uma instância de counter, toda vez que eu tenho que acessar e atualizar o current aqui, esse código aqui é concorrente. Eu tenho que controlar a concorrência de acesso a esse recurso. E controlar a concorrência é um pesadelo. Então, quando você vai começar a pensar, por exemplo, no modelo de programação funcional, por que a programação funcional vem ganhando tanta popularidade nos últimos tempos? Porque, como todo o pensamento dos dados num paradigma funcional vem do conceito de imutabilidade, ou seja, você não tem essa ideia de atualização de valor de uma variável, o que você acaba tendo, então, é um recurso que vai passar a ser thread safe por conceito. Aí tem o conceito de thread safeness, né? O que é o conceito de thread safe? Você não vai ter problemas, você vai ter esse código vai ser seguro, né? Porque ele vai respeitar a concorrência, é seguro de que ele vai respeitar a concorrência de acesso a recursos durante a execução. Então, você não vai ter problemas de concorrência, né, a princípio, em programação funcional. Essa é a grande visão, tá? Agora, o que traz o conceito de thread safeness para programação funcional é exatamente o conceito de imutabilidade. Tá? E aí, quando você pensa em imutabilidade, você começa a pensar, poxa, então as estruturas de dados que eu estou habituado a usar, que tem modificação, essas estruturas de dados elas não são adequadas, né, para programação funcional. Então, você precisa de estruturas de dados novas. E é exatamente o que esse livro tenta trazer para a gente. Tá? O Purely Functional Data Structures, ele vai trazer um pouco dessa visão. E uma das estruturas de dados que acaba sendo um dos cernes da programação funcional, acaba sendo exatamente a ideia das listas encadeadas. A lista encadeada acaba sendo uma estrutura de dados comum, né, quando você pensa em programação funcional. Tá? Então, um dos corações, um dos cernes do conceito de programação funcional.